sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, um podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. Você sabe como incluir atividade física no seu dia a dia? Esse é o nosso tema de hoje. E para falar sobre esse tema, nós vamos receber a minha convidada, Miriam Marques. Miriam, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje falando para nós desse tema que é um desafio, né, para todos nós. E eu gostaria que você se apresentasse, né? E a gente vai bater um papo mesmo, né, Sim. sobre esse tema. Bom, primeiro agradecer por estar aqui, é um privilégio, e falar sobre saúde, falar sobre exercício físico é uma coisa que eu gosto muito, a gente precisa espalhar mais isso, né, para as pessoas. Eu sou profissional de educação física, licenciada e bacharel em Minas, e hoje atuo com musculação. Atuo mais na prevenção, no cuidado com a saúde em geral, principalmente na musculação. Bacana, Miriam. E você pode, assim, eu gosto de a gente começar falando um pouco de conceito, né? Sim, ótimo. E eu queria que você diferenciasse para nós o que é atividade física e o que é exercício físico. Sim. Porque isso, né, confunde um pouco a nossa cabeça. Parece Parece banal. igual, né? Parece banal, mas na verdade atividade é tudo que o nosso corpo faz em movimento. Então, só o fato de piscar os olhos, de me movimentar como eu tô aqui, de cruzar a perna e os braços, isso é atividade. E também o que eu faço no dia a dia. Então, caminhar. Muitas pessoas confundem o exercício com a atividade. Por exemplo, eu vou subir as escadas do meu prédio ao invés do elevador, né? É uma atividade física. A diferença, quando a gente coloca como exercício, é quando existe um controle, uma organização. Então, se eu faço essa escada no meu dia a dia, eu subo a escada do prédio e vou dormir, eu desço para trabalhar, eu tenho uma atividade física, uma atividade corporal, um movimento corporal. Para eu transformar isso em exercício, eu vou falar assim, olha, agora você vai subir uma vez, descer uma vez e vai marcar o seu tempo. E na próxima, você vai fazer isso um pouco mais rápido. Você vai fazer isso tantas vezes na semana, tantas vezes por dia ou por sessão. Aí eu já tenho um exercício físico. Porque ele é organizado para que eu tenha uma mudança no meu metabolismo. Aí, o que é o metabolismo? Eu preciso falar também. As pessoas não entendem bem o que é isso e é simples. Para ser bem direta, é como o nosso organismo funciona. Então, eu preciso fazer com que todas as células musculares, o meu sangue, como se ele funcionasse de forma mais equilibrada e até mais funcional, para que o meu alimento seja digerido melhor, para que todo o meu corpo funcione de forma mais efetiva. Então, o exercício entra dessa forma, ele entra para melhorar o meu metabolismo, para acelerar o meu metabolismo. Bacana. Miriam, então, se eu ando, subo as escadas, né, paro o carro um pouco mais longe de onde eu vou, né, do local que eu vou, né? Sim. Então, se eu vou no supermercado, eu paro ele uma quadra antes, né? Certo. Eu posso dizer, então, que se eu faço essas atividades do dia a dia, eu sou uma pessoa sedentária ou não sedentária? Não, você é ativa. O sedentário é uma pessoa que está mais parada, que não faz esse tipo de movimento básico. A gente tem os inativos, que são as pessoas não somente acamadas, mas as pessoas que praticamente trabalham, por exemplo, sentadas o dia inteiro, todos os dias, e aí o máximo que ela faz é ir só até o carro. É 10 metros, é pouquinha coisa. E o sedentário é a pessoa que não pratica exercício físico nenhum e pouquíssima atividade física. Pouquíssima atividade física. A Organização Mundial da Saúde, ela veio com essa ideia por conta de várias pesquisas, porque o conceito de saúde ele tem mudado nos últimos anos, últimas décadas. Então, entendia-se como saúde somente uma parte biológica.
melhorar ou prevenir a saúde pensando em doença. Hoje a gente entende que a saúde ela está relacionada com a parte social, com a parte biológica, cultural e de toda essa compreensão do seu viver, de como você vive. Então, quando você pensa, coloca a ideia de que eu vou me exercitar, eu vou fazer uma atividade física, deixar o meu corpo melhor, mais ativo e mais saudável, através do básico do dia a dia, ao invés de subir o elevador, subir pelas escadas, deixar o carro num outro lugar e ir a pé um pouquinho mais longe, ou às vezes nem usar o carro, né? Eu tenho amigas que às vezes ia buscar os filhos na escola e dava em torno de 250 metros. Era praticamente a esquina do condomínio, né? E isso provoca futuramente uma inatividade. Então, essa atividade, ela vai te deixar, vai deixar o seu corpo em mais movimento, e isso vai trazer benefícios à sua saúde. O cuidado que eu falo em relação a isso é que quando as reportagens vêm somente com esses itens, você passa a fazer isso por um tempo prolongado e vira atividade física somente sem muita mudança já no seu metabolismo. Porque o nosso corpo, ele se adapta. Ele se adapta e ele gosta de equilíbrio, ele gosta de conforto. Então, quando eu faço esse movimento, todos os dias eu desço para o trabalho, desço o mesmo lance de escada, eu ando o mesmo quarteirão a pé e eu retorno fazendo a mesma coisa. Se todos os dias isso é igual, eu tenho um corpo que já está igual ao início que não fazia isso. Então, o cuidado eu preciso de alguma modificação, mesmo que eu não transforme em exercício, que não tenha essa organização como treino por um profissional de educação física, eu preciso fazer algum ajuste. Então, se eu ando há 1 mês, há 2 meses, o mesmo quarteirão, eu vou passar para 2, para 1,5. Essas escadas eu vou subir elas mais vezes. Então, eu vou provocar outras atividades no meu dia, na minha semana, a mais. Porque senão vai chegar num ponto de equilíbrio novamente. Então, acho que só esse cuidado aí para não se manter na mesma. Não achar que se eu subo todos os dias as escadas da minha casa, eu sou uma pessoa, né, ativa fisicamente. Você é ativa, mas você começa a não ver os O mesmos resultados que você via no início. No início, você nota que você era uma pessoa mais cansada. O fato de colocar essa atividade no dia a dia, você tá menos cansada, percebe um corpo mais ativo, melhor. Porém, se você faz isso por muito tempo, ele volta a se equilibrar. Então, se você para de fazer, piora. Mas se você continua na mesma, o corpo equilibra novamente. Um exemplo disso, eu vou trabalhar de bicicleta. Então, todos os dias eu tô de bicicleta o dia todo, de um bairro para o outro. Para quem não faz isso, é uma atividade excelente. Mas, como eu faço todos os dias para os mesmos lugares, a quilometragem é sempre a mesma. Eu não vou emagrecer ou deixar o meu coração muito melhor fazendo a mesma coisa. Então, o que eu faço? Como eu sei que eu vou fazer os mesmos trajetos, eu acelero um pouco. Dependendo do horário, eu consigo fazer a minha pedalada. Eu falo assim, eu gasto 12 minutos daqui naquela academia, hoje eu vou fazer em 11. Eu vou provocar isso de uma forma diferente. Eu vou provocar um pouco mais. Ou eu vou sair mais cedo e dou uma volta a mais. Porque eu sei que isso vai chegar num ponto de estagnação, né? Então, você tem que desafiar, né? Você tem que ter alguma mudança que provoque esse desequilíbrio de novo, que é o do início, né? Então, ficou confortável de novo, eu preciso provocar um pouquinho mais para causar esse leve desequilíbrio novamente e continuar com a ideia dessa melhora. Legal. Você falou do que o nosso corpo gosta de conforto, né? Isso tem a ver com o fato da gente, né, às vezes preferir um sofá a ir para academia, né? Assim, de gostar dessa forma de estar, né? Sim, também. Eu não atribuo somente à questão biológica, né? Que o nosso corpo, ele é para equilíbrio. Então,
Tem um conceito que fala, uma brincadeira até, sobre o exercício físico não ser bom para a saúde. Quando a gente fala de se exercitar na hora de pegar peso ou de correr, a gente pode dizer, a grosso modo, que não é saudável. Por quê? Porque eu tô causando um desequilíbrio maluco. Eu brinco como se fosse uma empresa. Nós temos ali coração, rim, fígado, todos os órgãos, pulmão. E imagina isso como se fossem funcionários de uma empresa. Aí faltam 2 funcionários. E você tem que entregar uma demanda para aquele dia. O resto dos funcionários vai trabalhar em dobro. Vai entregar, vai resolver o problema da empresa, mas vai gerar um estresse. O exercício é mais ou menos isso. Eu tô quietinha aqui, tô sentada, batendo papo com você, tô de boa. E aí eu resolvo fazer exercício. Eu levanto aqui, vou fazer agachamento, vou fazer flexão. Eu começo a transpirar, então o meu rim trabalha, o meu fígado trabalha diferente. Ele precisa equilibrar tudo de novo. E essa vontade de equilibrar tudo de novo gera estresse. Aí aonde vem a saúde então, Miriam? Então o exercício é estressante e não é legal? Vamos para a parte boa. A forma que o meu corpo tem de resolver o problema e de se equilibrar o mais rápido possível é a saúde. Então eu provoco um estresse, eu provoco um desequilíbrio maluco aqui dos órgãos, todo mundo fica doido, e aí eu tenho que voltar ao equilíbrio de novo. Essa forma de equilibrar, a rapidez com que o meu organismo faz isso, é a saúde. E aí, puxando o que você falou, a gente quer conforto. Eu associo, além disso, uma questão social também e fisiológica. Se a gente for pensar aí, desde as histórias da Grécia e tudo mais, que as pessoas praticavam exercício físico e atletas, a gente tinha só essas pessoas praticando exercício físico. Era por conta do esporte, por conta de guerras entre né, as pessoas e brigas, a gente tem histórias assim. Tô falando lá de trás. Com o tempo isso foi modificando e foi entrando a questão biológica e fisiológica. Como que isso pode melhorar a saúde das pessoas? Bem recente, a gente tem um aumento na tecnologia, o que deixa as pessoas um pouco mais paradas, né? Revolução Industrial, depois veio tecnologia e a gente continua nesse aumento. E as pessoas ficam mais paradas e nota-se um aumento de doenças. E também, por exemplo, puxando um gancho aqui, hoje nós temos crianças muito diabéticas. Isso não era comum. As crianças estão mais paradas, é um dos motivos das pesquisas. Então, eu acho que a questão social também vem com isso. E aí, hoje, a gente não tem um conceito de saúde somente biológico. A gente tem ele social, cultural e pensando na realidade em que eu vivo. Aí, quando eu penso associar a parte fisiológica, biológica, pensar em saúde desse tipo, eu quero conforto, mas eu preciso trabalhar. A minha saúde não tá legal. Aonde eu vivo é muito poluído, eu preciso melhorar isso, meu pulmão não tá legal, ou o meu coração, meu pai é cardíaco, eu tenho uma predisposição. Quando a gente pensa nisso tudo, a gente pensa, preciso me cuidar mais. Eu preciso de qualidade de vida, aí vem o que é qualidade de vida para cada um. Mas a qualidade de vida está relacionada a toda essa questão biológica, social, cultural. Então, e dentro da sua realidade. E aí, não dá para eu ficar quietinha no sofá, por mais que seja gostoso. Então, eu preciso cuidar da minha saúde para fazer as minhas atividades diárias, de trabalho, de estudo, da casa, enfim. E aí vem a questão da dificuldade de começar. Então, por que é tão difícil começar também a fazer atividade? Quis puxar isso porque eu acho que é uma questão de hábito e que vem com essa questão toda da sociedade. Eu não tenho hábito de fazer isso. Em algumas famílias que a gente observa que já trata a criança fazendo exercício físico desde novinha, é um adulto que faz exercício normalmente e que não tem esse problema em falar,
eu tenho dificuldade de ir pra academia, ou dificuldade de ir pra natação, ou pra correr. Essa pessoa não tem essa dificuldade. Por quê? Porque ela está habituada a fazer isso. E Ela a maioria aprendeu das... desde pequena, Ela né? aprendeu desde pequena, é igual escovar dente. Uhum, A maioria das pessoas, se a gente perguntar, nem gosta de escovar dente. Fala assim, ai, chato, toda hora eu tenho que ir lá. Mas você se acostuma de uma forma que você não consegue parar de fazer. uhum. É hábito, né? E isso foi colocado desde criança. Então, a gente tem um hábito de escovar o dente, tem o tipo de pasta de escovinha para o bebê, para a criança, para que ela se coloque, coloque isso no meio dela. O exercício físico, não. Então, quando eu penso assim, poxa, eu vou pagar, vou gastar dinheiro, eu vou ficar cansado, eu vou suar, eu tenho que sair de casa, chegar do trabalho e ir, ou então eu tenho que ir mais cedo do trabalho. Se você pensar nisso tudo, não é gostoso. É estressante, você tem um dia maluco de muitas coisas para fazer. Hoje, né, a vida é muito corrida. Então, o porquê que eu vou fazer isso? E aí vem da questão do hábito. É fazer virar hábito. Porque o resultado vem, né? Vem E eu acho que rápido. isso é legal, porque assim, quando você começa, né, vem tudo isso, é o desgaste, é o não quero ir, são as desculpas que a gente vai se dando, como quando se quer mudar qualquer hábito, né? Exato. Você traz esse monte de coisas internas. Eu gosto de uma neurocientista, e eu acompanho, né? E ela fala assim, não pensa, né? Vai. Levanta e vai. É, Então, assim, levanta deixa e sua vai. roupa da academia ali prontinha. Se for de manhã, levanta, pega e vai, né? Isso. Porque se você for pensar, eu vou ter que ir, não vai funcionar, Não né? vai. Porque não é algo que nós estamos Habituados mesmo. e Não tá dentro do seu não dia a está dentro dia. do nosso dia a dia e É. até internamente, assim, não é, né? Como a gente não, nos casos das pessoas que não cresceram, né, com esse hábito, Sim. criar isso, né? Aí tá, você vai, começa, é difícil, e aí quando você começa a ver os benefícios, né? Sim. Aí é que realmente você consegue, então, ir por prazer, né? Exato. Então, no início não tem prazer, no início vai ter, talvez, o desprazer. Como é Sim. que é isso, sim? Fala Então, tecnicamente para nós, né? Assim. Então, eu acho que o prazer de falar, nossa, eu tô indo pra academia, que máximo, não é com todo mundo. Ai, que Não bom. é. Gente, vocês também? Fiquem tranquilos com isso, não é com todo mundo, mas você sente falta de ir. Eu vou dar um exemplo meu. Eu comecei a correr tem uns 10 anos. Meu namorado é viciado e tentou me colocar nessa e falou: você vai amar. Tem 10 anos. Não amou ainda. Não. Já desisti de amar. Já desisti. Agora aí eu tô parada há uns 2 anos. E eu cheguei a fazer a garota, que foi o meu auge, 16 quilômetros e pouco. Eu não pensava fazer 3 quilômetros. Eu dava aula de ginástica, fazia milhões de outras coisas, mas corrida nunca pratiquei. Quando eu comecei, 500 metros foi uma dificuldade. E aí, eu cheguei a 3 quilômetros, eu falei, nossa, eu consegui 3 quilômetros. Aí fiz 16 na garota, eu falei, gente, eu sou o máximo. E é isso que acontece com qualquer pessoa. Não é porque eu trabalho com isso que eu vou ser diferente, porque tem muitos exercícios diferentes. E pra mim a corrida é muito difícil. Com o tempo eu fui entendendo, meu avô é cardíaco, meu pai também, a minha dificuldade respiratória é enorme. A minha facilidade para treino de força é ótima. E então eu gosto mais. Uhum. E aí fui praticar corrida, consegui e tal, parei tem uns 2 anos. E voltei. Tô tentando voltar agora a criar esse hábito de novo. E é hábito, porque não é a coisa que eu mais gosto. Porém, quando eu lembro da sensação que eu tinha quando eu terminava a corrida, não era só, nossa, que delícia, eu sou apaixonado por corrida. Não era isso. Mas era uma sensação de dever cumprido. Então, você se conhecer faz muita diferença também. Eu ia pra corrida com o relógio, falando assim, tanto tempo, cada quilômetro deu tanto. Eu ia medindo tudo, porque essa era a minha meta. A minha meta era ver escrito chegada, eu falo isso sempre. Ai, que delícia, vamos correr na praia que lá é bonito. Eu nem tô olhando pra praia, eu só quero ver escrito chegada. E ver isso no meu melhor tempo, na minha melhor forma. Quantas vezes eu caminhei nessa corrida? Essa eu caminhei menos. É uma vitória. Então, isso é pra todo mundo. Eu tô voltando a correr agora, não é porque eu gosto. É porque eu tenho certeza do bem que me fez.
E eu preciso associar aos exercícios que eu já gosto e que eu pratico, que são de força. Então, faz bem pro meu coração. Eu entendi que faz bem pro meu coração na parte fisiológica mesmo, falando, né? Biológica. Então, eu vou praticar e eu vou fazer isso. Aí, na hora que eu saio de casa pra ir, eu falo assim, nossa senhora. E você fica num jogo contra, mas ao invés de você ficar falando não, São a duas ideia vozinhas, né? tenta escutar uma voz e falar assim, olha só, cala a boca aqui, eu preciso por conta disso e disso. E coloca pontos positivos. Anota esses pontos positivos. Parece bobeira, mas isso dá certo. Dá certo. E aí vira hábito. E aí o seu corpo, ele sente essa vontade de continuar, né? E a gente tem isso no nosso cérebro. É real, não é uma coisa de motivacional. Não é. É fisiológico. Então a gente tem neurotransmissores no nosso cérebro. Em 2003 para cá descobriram isso e é fantástico. E que nós temos essas mudanças quando a gente pratica alguns exercícios por mais tempo, os rápidos nem tanto, mas por mais tempo, a gente sente necessidade de fazer de novo. Por quê? Ele libera algumas substâncias que você sente prazer e o seu cérebro fala assim: opa, isso aqui é legal, eu tenho que repetir. E aí entra essa vontade de fazer de novo. Aí na hora que você tá indo, você fala assim: nossa, não acredito que eu tô indo. Tô indo pra academia mesmo, eu detesto puxar peso. Aí na hora que o seu cérebro entende, mas aquilo fez eu me sentir dessa forma, no ponto positivo, aí você vai. Então a gente começa a sentir essa necessidade. E aí uma coisa que eu falo muito sobre hábito, que eu converso com várias pessoas que me perguntam, ou com alunos que estão começando, é assim: coloque hábitos, pequenos hábitos no seu dia ou na sua semana, não precisa ser todo dia. Esses dias eu escutei de um rapaz, ele falou assim: ah, eu vou pra academia, mas eu fico 2, 3 meses e saio. Eu sempre fico 2 meses e saio. Eu falei, e eu vou te falar o porquê. Ele não tinha me falado ainda, ele só falou isso. Eu falei, eu tenho certeza que quando você recomeça, você vai todo dia, compra suplemento e faz dieta. Não funciona para todo mundo. Algumas pessoas, sim, algumas pessoas têm algo na vida que tem um hábito já de falar, eu tenho foco e eu vou fazer isso a partir de hoje. Mas são uma minoria. É uma minoria. A maioria das pessoas precisa criar esse hábito primeiro. Então, não adianta ir todo dia e falar, eu vou dar o meu melhor hoje, amanhã, todos os dias. Você tá lá 40 anos sem fazer aquilo. Aí, do nada, você quer fazer todo dia? Aquilo não tá encaixado no seu dia ainda. Então, uma dica que eu dou e que eu falo com umas pessoas... Outro dia, uma prima me ligou, ela mora fora, e falou, eu preciso fazer exercício. Como eu posso fazer? Falei, você vai fazer 10 minutos. Aí eu dei 3 exercícios ou 4 exercícios pra ela, simples. Durou no total 10 minutos. E eu falei, acabou. Aí ela, mas é só isso? Falei, é só isso. Ela, então amanhã eu ando de bicicleta? Falei, não, amanhã eu vou fazer nada. Amanhã você vai sentar no sofá. Ela, mas eu vou emagrecer? Falei, não. Não, agora não. Você vai criar hábito. Porque não adianta eu pensar, eu vou emagrecer, eu vou fazer um mês inteiro, 2 meses, você vai emagrecer. Mas você vai parar. A gente vê muito isso, né, Miriam? Linkar a questão do físico com o emagrecimento, né? Exato. E, bem, eu entendo que é uma consequência, né? Que a gente não tem que ir, na minha visão, a gente não tem que ir para atividade física pensando no emagrecimento. A gente tem que ir para atividade física pensando em uma qualidade de vida. Mas é mais difícil, porque a qualidade de vida é muita coisa. Uhum. Não, O vou falar emagre... como um dos itens, né? E aí as pessoas têm essa dificuldade. Quando amplia muito, mentalmente, talvez incomode. Eu não sou especialista nessa parte mental, mas eu noto que incomoda, porque tem muita coisa ali dentro. Qualidade de vida é isso, é isso, é isso, é isso. Aí quando a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, às vezes ela vai. Mas eu escuto muita gente falando isso na academia. E tá lá há 3 anos e não mudou nada, não. Então, o que eu acredito que seja? Primeiro, a dificuldade de mudar os hábitos, porque não é só ir, é fazer bem feito. Quando eu falo fazer bem feito, é o exemplo lá do início de subir a escada. Se você vai pra academia e todos os dias você faz a mesma coisa, na mesma intensidade, o corpo vai se adaptar.
Então precisa de ajuste, precisa de organização. E mesmo que o professor troque a ficha, essa pessoa ela costuma fazer do mesmo jeito. Só troca o aparelho, mas ela faz do mesmo jeito, porque ela não quer cansar muito. Mas eu acho que falta compreensão dessas pessoas. Um dos motivos de estar aqui, de ter amado o convite, é isso. As pessoas precisam entender, vocês precisam entender que tem que cansar mesmo. Tem muita saída, vai cansar. Isso é bom. Nosso corpo precisa disso. E isso é bom para a parte cognitiva, inclusive. A gente tem uma memória melhorada. E tem pesquisas que mostram isso. Então, primeira coisa, é criar um hábito. Faz uma vez por semana alguma coisa e coloca ali, 2 vezes na semana eu vou calçar o tênis, vou colocar uma roupa de ginástica, vou pra academia não, vou colocar uma roupa de ginástica, vou sentar e levantar do sofá 10 vezes, vou fazer flexão na parede 10 vezes, panturrilha 10 vezes, ponto. Dei um exemplo qualquer aqui, que veio na minha cabeça. Fez isso, não durou 5 minutos. Toma um banho, tirou o tênis, tomou um banho, o seu cérebro entendeu que você treinou. Você fez o que devia ser feito. Isso é muito bom. O nosso corpo entende isso como positivo. Além de realmente os hormônios que liberaram durante esse exercício. Pequeno que seja, mas a gente libera. Eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre essa liberação dos hormônios, principalmente aí esses hormônios do bem-estar. Então, a maioria... A gente linka muito nessa questão, do podcast aqui relacionado às questões do bem-estar emocional, né? Então, como que a gente pode linkar aí a atividade física com o bem-estar emocional? Então, o exercício físico, como eu falei, existe uma desordem que acontece durante esse movimento diferente. Eu tô paradinha aqui, tranquila, eu levantei e vou fazer outras coisas. Eu preciso, por exemplo, tô ali na rua, vou embora agora e saindo do meu trabalho, vou pegar um ônibus. O ônibus parou lá na frente, eu tenho que correr. Mas eu tava quietinha olhando no celular, fazendo nada. E aí, do nada, eu tenho que correr 100 metros, porque o ônibus tá indo embora. Isso gera um estresse enorme. O seu coração precisa bombear mais rápido para liberar oxigênio nos músculos e você conseguir andar por mais tempo. Senão dói e você para, por conta de ação de substratos mesmo. Mas eu tenho mudanças de neurais aí o tempo inteiro. Quando a gente fala de neuromuscular, a gente está falando de todo esse emaranhado que a gente tem como se fossem fios, né? Que saem aqui do nosso cérebro, passam pela medula e a gente tem essa ação toda no nosso corpo. E isso não libera só sangue, não tá rodando só sangue e oxigênio. Eu tenho muitos hormônios em atividade. Então, eu tenho cortisol, eu tenho serotonina, tenho dopamina, tenho endorfina. São muitos hormônios. Aí as pessoas falam assim, tudo é endorfina. Que a endorfina é o hormônio do prazer. Ele é colocado assim, a serotonina também. É real. Aí, coitadinho do cortisol, eu tenho um preconceito com ele. Todo mundo tem preconceito com cortisol porque é o hormônio do estresse. Mas sem estresse a gente não vive. Só que esse estresse precisa estar equilibrado. Ele não pode estar acima demais. Então, ele precisa estar equilibrado. Ele estando equilibrado, a gente precisa do cortisol. É o cortisol que faz, por exemplo, uma melhor atividade cerebral. Imagina se eu faço exercício físico e eu só libero hormônios que me deixam de boa. Não faço mais nada no dia, gente. Então, eu preciso de liberação de vários hormônios que me tragam esse bem-estar, no sentido de conforto, de estar me sentindo melhor mesmo, não tem nem diferença para falar isso, é se sentir bem, é respirar melhor, tá mais relaxada, e o exercício provoca isso, né? Você tá fazendo um exercício que é cansativo, mas ele te relaxa, por conta da liberação desses hormônios, principalmente dopamina, serotonina e endorfina. O cortisol, ele entra também, porque o seu corpo precisa de atividade. E é através do cortisol... Não consigo fazer atividade se eu não tiver cortisol, né? Cortisol e adrenalina. Eu preciso dos dois para essa atividade cerebral, inclusive. Então, eu tenho uma melhora a médio e longo prazo na memória, na atividade cognitiva. Então, quando eu falo de cognição, eu lembro, por exemplo, de Alzheimer. Eu tive um aluno que em 6 meses, de 2 vezes na semana fazendo exercício físico, o neurologista dele falou, ele precisa de massa magra.
Quando a gente aumenta músculo, a gente tem um aumento nesse metabolismo acelerado que eu falei no início, melhora a cognição e melhora a memória. Ou seja, então eu tenho um processo de uma doença retardado. Não no sentido de vai sarar, mas no sentido de que ele demora mais para piorar, sabe? Então, Então, a atividade física, ela é um benefício para, vamos dizer, para prevenção do Alzheimer, também, né? também. Não é só bom para a memória, que a memória, claro, está ligado à questão É, do Alzheimer, né? é, Mas para prevenção. Então, com você aí que tem, certeza. né, predisposição para Alzheimer, eu, inclusive, meu pai, né, teve Alzheimer. Então, praticar atividade física é preventivo para É isso. extremamente importante. Ajuda muito na parte cognitiva. Então, é, tem um tempinho, isso tem o quê? Quase 20 anos, aí eu condenando minha idade aqui, né? Eu estava no ensino médio e eu li um texto sobre os alunos que estudavam para medicina, para fazer o vestibular de medicina. Fizeram um estudo com 2.000 alunos. 1.000 não praticavam atividade física nenhuma, exercício físico nenhum, e estudavam por muitas horas, porque a medicina é um dos cursos mais concorridos até hoje, e há 20 anos atrás, muito mais. Então, fizeram com 1.000 pessoas sedentárias e 1.000 estudantes que tiravam pelo menos 1 hora por dia para se exercitar. E foi gritante a resposta desse estudo nos alunos que conseguiam estudar melhor, porque eles tinham menos estresse. E o estresse reduz essa coisa da memória, então você tem uma memória mais dificultada por conta do estresse. E esses alunos que praticavam exercício físico tinham maior aprovação. Nesses 1.000, mais alunos foram aprovados do que os 1.000 sedentários. Isso foi um estudo, mas a gente tem vários estudos hoje, e eu tô falando de 20 anos atrás, então hoje tem muito mais, que comprova esse benefício de memória, de cognição, porque eu preciso causar novos estímulos no meu corpo. E só o fato de fazer algo novo, na academia, por exemplo, fazer um exercício em casa, exercício físico, eu estou provocando aprendizado para o meu cérebro. Se eu provoco aprendizado, eu tenho melhor memória e melhora na cognição. Então, são duas coisas que melhoram bastante com o exercício físico e uma das coisas principais, o aumento de massa magra. Você trouxe uma informação, Miriam, relacionada à questão da memória da atividade física em si, né? Não dessa. Então, assim, se eu faço uma atividade física, eu tenho a liberação de um hormônio, aquilo me faz bem, então meu cérebro tende a guardar aquilo como uma memória positiva daquela atividade, Sim, né? sim. E por que eu estou repetindo isso? A gente tende a fazer essa associação de outros tipos de memória, né? Então, assim, da memória afetiva, Sim. né? De lugares que você vai, que é super Comida. importante, né? De comida, Sim. até mesmo o inverso, né? Assim, quando a pessoa está adoecida, a dependência química, por exemplo, né? Que cria esses tiques, né, que se Sim. chama e que acessa aquela memória para que a pessoa faça o consumo. Uhum. Mas é bom a gente lembrar que isso também está ligado à atividade física, né? Como você trouxe, assim. Então, eu posso criar memórias boas da atividade física, quer dizer, o meu corpo pode criar, para que eu possa desenvolver isso. Então, lembrar, né, disso como uma boa prática e desejar, né, fazer aquilo. Com certeza, com certeza. A ideia são duas coisas aí, né? A memória do seu corpo de ter feito algo diferente que causou algo bom. Então você se lembra disso. E a outra parte que eu citei é do cérebro com os neurotransmissores mesmo, não exatamente de lembrarem, mas de ter uma atividade fisiológica, não é exatamente emocional. Então você tem os dois benefícios. Né? Você tem os dois benefícios porque é um local específico do cérebro onde acontece essa liberação de neurotransmissores. E essa memória afetiva, ela ajuda muito. Então, por exemplo,
Eu me lembro da minha mãe se exercitando muito. Ela gosta de fazer muito exercício físico. E eu me lembro dela nova fazendo. Nova, que eu falo assim, né? Eu era nova, ela tinha lá seus 30 anos, 35 anos. E eu me recordo criança vendo ela fazer exercício. E ela falava assim: um dia eu vou fazer a maratona. Ela tinha um sonho de fazer a maratona e nem sabia exatamente o que era. Então, hoje, adulta, eu fico pensando assim, caramba, minha mãe queria fazer isso. Então, eu levei ela para correr depois de um tempo e tudo. Não fez a maratona por outros motivos, mas... então, fazer exercício para mim tinha muita associação com ela. Tinha muita associação com fazer coisas divertidas. E aí, a gente pode jogar atividade física dentro disso. Então, por quê? Porque a minha recordação com o exercício hoje é através da atividade. As brincadeiras com a minha mãe em casa na infância, comigo e com a minha irmã, eram todas de muito movimento. Uhum. O meu pai, que é muito sempre foi muito sedentário, ele falava assim: pelo amor de Deus, vocês vão se machucar desse jeito, isso não é brincadeira que se faça, não. Fica mais quieta. E não sei, 10 horas da noite, antes de dormir, a gente tava brincando em cima da cama e pulando de cavalinho e fazendo brincadeiras que eram sempre relacionadas à atividade física. Então, isso pra mim é extremamente... Treinar pra mim é prazeroso porque também carrega isso. Uhum. E Tem uma aí, história, né? tem. Eu fui fazer... Comecei a fazer calistenia agora, um tipo de exercício, de esporte. E aí, quando o professor pediu pra eu segurar na barra e virar o corpo, na mesma hora, me recordou que minha mãe fazia isso como brincadeira. Então, desde criança eu já fazia aquilo. Aí eu falei, caramba, agora eu tô fazendo algo que é exercício, tem uma organização, tem um professor que me dá aula disso, e é muito parecido com o que eu fazia como criança, só que não tinha organização nenhuma, era só pendura e vai. E a gente caía muitas vezes pra conseguir Uhum. fazer. E hoje a gente faz isso com o meu sobrinho. Então, ele não tá nem andando ainda, mas já tem bicicleta. Aí ele tá lá empurrando a bicicletinha dele, tentando. Então, a ideia é provocar o que foi provocado com a gente, sem querer. Pela minha mãe gostar muito. Então, tem essa memória afetiva com o exercício através das brincadeiras. Então, eu falo, brinquem em casa com os filhos, sabe? Com os sobrinhos. As crianças têm que brincar mais. É mais difícil hoje ir pra rua? É. Mas em casa dá pra fazer muita coisa. Então, a ideia de brincar com o corpo é necessária para a vida. Isso a gente carrega como essa memória afetiva, vai para academia com uma outra ideia, vai nadar com uma outra ideia que é uma prática mais natural, ela já fica mais natural. Falou dessa questão, então, de casa, né? Que tipos de atividade que a gente pode fazer em casa, assim? Vamos lembrar, porque, assim, às vezes a gente esquece, né? Do que pode fazer. Quando eu estava pensando no nosso bate-papo aqui, veio surgindo algumas coisas, assim, né? Que às vezes no dia a dia você nem se toca que aquilo é uma atividade que você pode fazer onde que você tá, né? Sim. Mas eu queria que você trouxesse aí alguns exemplos, né? De coisas que hoje eu não posso ir para academia, né? Não tenho essa possibilidade. Porque, assim, existem N fatores, né? Mas, assim, em casa, o que você traria como exemplos para relembrar as nossas memórias aí, para a gente poder colocar em prática? Então, primeira coisa que eu brinco o que a gente faz o dia inteiro é sentar e levantar. Então, é um dos exercícios que eu falo assim, dá pra fazer isso. Aí as pessoas colocam muito também pular corda, porque é uma coisa simples, que a maioria trouxe isso da infância, hoje muitas crianças não, mas é uma brincadeira legal. Aí você fala assim, mas eu não tenho corda, o meu apartamento é pequeno. Você pode pular do mesmo jeito que você pulava a corda, sem a corda. Aí vem o polichinelo. Então, assim, é claro que não dá pra gente dar uma receita e falar, você vai fazer isso, isso e isso, porque não é todo mundo. Muita gente que tá em casa assistindo não tem a condição física de fazer esses exercícios, mas ela pode adaptar. Então, o sentar e levantar, a gente precisa. Aí, esse sentar e levantar, eu faço normalmente, assim, tem alguma forma, ou do meu jeito Normalmente. ali? Do jeito que eu sento e levanto, eu só vou...
A única coisa que eu falo pra gente não fazer é fechar o joelho. Então, quando eu tô levantando, o nosso músculo de fora aqui da perna, ele é mais forte do que esses de dentro. Então, eu tenho uma tendência, quando eu vou levantar, a fazer isso com o joelho e subir. Então, o que eu tô provocando com isso? Algumas pessoas até sentem dor na hora. Eu tô provocando um aumento de tensão nos ligamentos do meu joelho. Então, eu tenho ligamentos aqui cruzadinhos que, quando eu levanto e sento, eles são flexíveis. Então, eu tenho um músculo puxando ali. E esses tendões estão segurando. Mas aí, quando eu fecho, esses estão mais relaxados e os de dentro estão mais tensionados. Aí pode doer um pouquinho e falar assim: poxa, a professora falou pra eu sentar e levantar que era simples e tá doendo o meu joelho. E a pessoa nem tem nada no joelho. Pode ser por isso. Então, uma coisa que eu falo, parece bobeira, mas se eu vou sentar e levantar no dia a dia, eu vou sentar na faculdade, para estudar na escola, no meu trabalho, tenta sentar com o joelho alinhado com o seu pé. Parece bobeira, mas isso faz diferença no dia a dia. Subir escada, a forma de subir escada. Eu mudei o jeito de subir escada do meu aluno, que ele subia com a ponta do pé, que é o que a maioria faz, porém com o peso projetado para frente. Então, ele sempre sentia dor no joelho para subir escada. E aí, eu só alinhei com o calcanhar e ele hoje virou hábito, porque ele tinha que pensar no início. Agora, não. Então, o que eu posso fazer em casa? Não deu para ir para academia, não deu para fazer... Eu preciso sentir um pouquinho cansada, então eu vou pensar nisso. Polichinelo é algo muito simples, que pode ser adaptado com os braços para cima ou só com os braços até a altura do ombro, porque algumas pessoas têm incômodo no ombro, então pode jogar ele para frente até a altura do ombro, pode jogar para o lado ou pode fazer ele completo. Então, o polichinelo, abrir e fechar a perna, subindo os braços, sentar e levantar no sofá, empurrar a parede, encostar e empurrar a parede, é uma coisa... Por que eu falo desses? Porque eles envolvem grupamentos grandes do peito, do braço, a perna envolve grupamentos grandes, ou seja, eu uso mais oxigênio, uso mais o meu coração para isso, então entra como algo um pouco mais intenso do que... Porque eu não tenho os equipamentos da academia. Então eu vou lá, faço 10 agachamentos, fui na parede, encostei, empurrei. Eu posso deixar um videozinho disso bem simples no meu Instagram hoje sobre isso e faço, que aí quem estiver assistindo vê o exemplo. Empurrou com a parede, vai ficar em pé, faz pontinha de pé, panturrilha. Então são 3 exercícios que parecem bobos. 4, eu coloquei o polichinelo, né? Então o agachamento, o polichinelo, o empurrar a parede e a panturrilha. 4 exercícios que parecem bobos. Mas se eu faço 10 de cada um, 2 séries, ou eu repito isso 3 vezes, repito isso 8 vezes, a pessoa é muito ativa, repete isso 10 vezes. Isso vai te trazer um benefício, uma sensação que é na hora, a partir de 5 minutos, muito boa. A eliminação, por exemplo, de líquidos, porque você provoca uma certa drenagem, né? Não sei se eu posso dizer exatamente como drenagem, mas a gente libera muita água, então um dia inteiro de trabalho, às vezes sentada, você acumula muito líquido no corpo. E fazer com que você libere isso através da troca de calor, isso ajuda muito a diminuir as dores nas pernas. O trabalho da panturrilha é extremamente benéfico para o coração, a gente chama a panturrilha de segundo coração, né? Porque ela que faz o bombeamento do sangue, que desce limpinho, ele tem que voltar para limpar de novo, então a panturrilha. Então eu costumo falar desses 4, porque eu tenho um de atividade mais aeróbica, que é o polichinelo, tenho o da parede, que é uma atividade de força de membro superior, o de sentar e levantar, que é uma atividade de força de membro inferior, e o da panturrilha, que já ativa esse retorno venoso. Então eu tenho aí esses exercícios que dá para fazer um conjuntinho, dá para treinar em casa. Para cada nível de pessoa, dá para fazer devagar, dá para fazer 1, 2, 3 séries. Para quem é mais intenso, pode aumentar a velocidade do movimento, a quantidade de repetição e a quantidade de séries. Então, você tem aí pouca coisa para vários níveis de pessoas e conseguirem fazer em casa. Eu passo isso para alunos que treinam comigo, que pegam peso
mas que vão viajar e não querem ficar parados e não tem academia no hotel. E então vamos fazer alguma coisa nesse sentido no quarto. Legal. E funciona da mesma forma. Bom, então, ó, não tem mais desculpa, né, gente? Vamos... Tem desculpa. Desculpa pra colocar. E tem até um meme, né, que rola aí na internet, que tem filho, né? Toda vez que chama a mãe, você faz um agachamento. No final do dia, você... Aí vai ter treinado bastante. Porque os filhos, né, chamam muito a mãe. Chama pra tudo. Eu acho que a minha deve chamar pelo menos umas 50 vezes por dia. E a gente fica adulto e não para de fazer isso. Não para. Se a gente vê a lista, tá chamando a mãe. É. Né? Olha, Miriam, eu achei, assim, fantástico as suas dicas, suas contribuições. A gente tem pouco tempo aqui, mas a gente gostaria muito que você voltasse outras vezes para poder trazer essas informações que são tão importantes, né, para o nosso dia a dia. A gente precisa colocar em prática esses hábitos, né, e trazer mesmo como uma prática de autocuidado, de pensar a saúde como um todo, né, para poder produzir aí os hormônios do bem, né, para poder estarmos saudáveis, para poder estarmos mais dispostos, né, para poder trabalhar. Enfim. E eu gostaria que você dissesse aí para os nossos ouvintes, né, os telespectadores, nossos seguidores, na verdade, telespectadores é de TV, né, gente? Enfim. Um recado, né, que você gostaria de deixar para eles e que a gente não contemplou aqui nesse nosso bate-papo. Então, a gente tem pouco tempo, dá para falar muita coisa sobre isso. Quem tiver dúvida pode olhar no meu Instagram também. No meu celular, tem no link da bio do Instagram, tem o meu celular, vocês podem colocar também. Mas é o seguinte, mudar hábito não é uma coisa fácil, não é para ninguém. Até, como eu falei, eu tô voltando a correr agora e não tá fácil. Então, não é fácil mudar um hábito, mas é fácil começar devagar. É fácil começar com um pouquinho, isso é fácil. Então, uma dica que eu dou é, pega essa semana, hoje é segunda-feira, então aproveita para já começar a provocar alguma mudança no seu corpo e na parte cerebral, é onde a gente mais precisa mudar. Então, coloca alguma coisa na sua semana e fala, essa semana eu vou fazer isso um dia. Na semana que vem, faz 2 dias. Na terceira semana, faz 2 dias de novo. Não vai fazer muito, não. Mas cria esse hábito primeiro. Então, se tiver alguma dúvida sobre que hábito eu mudo, pensa naquilo que você que não é tão desconfortável, mas que não é a coisa mais prazerosa. Esse exercício que eu falei aqui agora, por exemplo, ou eu vou dar uma caminhada no quarteirão. O fato de você dar uma volta no quarteirão, só o fato de você colocar a roupa e voltar e já tirar aquilo, você já modifica o seu comportamento. Você incluiu algo novo no seu dia a dia. Então, incluir algo novo é o que mais vai fazer bem. E a partir daí, o exercício vai entrar como um hábito devagarinho e aos poucos vai ser igual escova-dente. Vai ser algo que a gente não deixa de fazer, mesmo que não seja todos os dias. Tem muita gente que treina 3, 4 vezes na semana e não treina mais. E tá tudo certo, não precisa treinar todo dia. A questão é que isso vire um hábito e que você mantenha constância. É isso que vai te trazer benefícios, tanto na sensação de prazer, emocional e no físico, diretamente com a questão de saúde, diretamente ligada. Obrigada. E qual é o Instagram que a gente te acha aí? É Personal Mi Marques. Personal Mi Marques, o telefone é 27 981 16 11 36. Podem ficar à vontade, o telefone de trabalho. Quem tiver dúvida, manda um direct que eu ajudo no que vocês precisarem. Muito obrigada, Miriam, pela sua participação. Fica o convite para voltar outras vezes, trazer mais dicas, né, para a gente colocar em prática aí no nosso dia a dia. Para você que nos assistiu aí, obrigada. E curta, compartilhe, comente, siga as nossas redes sociais. Toda semana nós temos conteúdo novo. Obrigada.